Agora o Sidney já pode compartilhar a tela. Boa tarde a todos. Então posso compartilhar? Sim, sim, por favor. Já está compartilhado? Sim. Tá? Uhum. Oi. Tá. Está compartilhado? Não? Oi? Ô Sidney, tá assim, a gente está vendo a sua tela do PowerPoint, Ah, então tá bom. a tela de edição. Isso, agora apareceu a apresentação. Pode Ah, seguir. então tá bom. Posso prosseguir, né? Então, é, o tema do trabalho, o título do trabalho é o tema do problema de Monty Hall aplicado a questões de múltipla escolha. Os autores, professor mestre Sidney Pinheiro Duarte Santana, professor doutorando Rodrigo dos Anjos Azevedo, graduanda em Engenharia Roseli Correia Santana Duarte. Então aqui está as portas de Monty Hall, o primeiro slide. Como introdução, eu vou colocar primeiro o problema de Monty Hall, que foi originado nos Estados Unidos em programas de auditório da década de 60, com 3 portas a serem escolhidas por um participante. E através de uma dinâmica, chegaria-se ao ganho ou não de um determinado prêmio. Nesse trabalho, nós vamos expandir para N portas, não só com 3 portas, mas como N portas, e aplicar esse tema para provas de concurso, ou seja, fazer uma similaridade entre o que seriam essas portas de Monty Hall com as questões a marcar numa prova de concurso, ou seja, a letra A, B, C, D ou até E seriam portas a serem escolhidas pelo participante. E dentro desta temática, nós vamos explorar a probabilidade, conectivos lógicos e a tomada de decisão. E eu apliquei em sala de aula e no decorrer desse ano e deu um resultado muito bom. Então vamos aqui. Então, o problema de Monty Hall, a sua história e a dinâmica original. Foi originado, como eu já disse, nos programas de auditório dos Estados Unidos na década de 60. Um prêmio oculto atrás de 3 portas. Tinha 3 portas e tinha uma porta com prêmio. As outras 2 não tinha prêmio, ou tinha algo sem valor nenhum. A dinâmica era o seguinte: primeiramente, o apresentador pede para o concorrente escolher uma das 3 portas e não abrir. Então, o concorrente escolhe uma das 3 portas e não abre. Na segunda parte, o apresentador abre uma das portas restantes, não escolhida pelo concorrente. Ou seja, sobrou 2 portas que não foram escolhidas pelo concorrente. Aí o apresentador vai e abre uma delas. Abre uma dessas portas. A porta aberta, obrigatoriamente, não terá o prêmio dentro dela. Ou seja, ele escolhe, primeiramente, o concorrente escolhe uma porta, depois o apresentador abre uma das 2 portas que sobraram, e esta porta que ele vai abrir não tem prêmio. Restando então 2 outras portas fechadas. Vai restar 2 portas fechadas. Primeiro, que o concorrente escolheu, e a outra porta que sobrou é aquela que o apresentador não abriu. Aí o apresentador, numa terceira etapa, pergunta ao concorrente se ele deverá trocar ou não de porta. Na quarta etapa, o apresentador, após a escolha do concorrente, o concorrente decidiu mudar ou não a porta, ele vai abrir a porta que o concorrente escolheu no final e com isto vai ver se foi ganho ou não o prêmio. Aqui está as 3 portas de Monty Hall.
Agora aqui vamos fazer uma análise matemática desse processo. Bom, quando o concorrente escolhe uma das 3 portas no início, na primeira etapa, o que acontece é que ele está escolhendo uma em 3, ou seja, a chance dele ganhar é 1 em 3. E ele está desprezando 2 em 3. Veja bem, o apresentador perguntou ao concorrente qual é a porta que ele escolhe. Tem 3 portas, ele escolhe uma. Então, ele optou por uma, a chance dele ganhar é 1 em 3. E ele desprezou 2 em 3. Em seguida, o apresentador vai, daquelas 2 que sobrou, ele vai abrir uma e vai deixar a outra fechada. Esta outra que ficou fechada carrega com ela a chance de 2 em 3, que foi não escolhida pelo concorrente. Então sobrou 2 portas fechadas. Uma com chance de 1 em 3 escolhida pelo concorrente e uma com chance de 2 em 3 na qual o apresentador não abriu. Então, sendo assim, o apresentador pergunta ao concorrente se ele deve mudar ou não. Ele deverá mudar, pois o que ele está escolhendo até aquele momento, o concorrente está escolhendo até aquele momento, tem chance de 1 em 3. Se ele mudar para aquela que sobrou, ele estará com 2 em 3, ou seja, 66,6% de chance de ganhar. E se ele manter, vai ficar com 33,3% de ganhar. Então não é vantagem que ele fique com a que ele escolheu primeiro, ele deverá trocar. Temos aqui embaixo uma representação do primeiro desenho, aqui no desenho 3, das escolhas das portas, que eu vou comentar. Temos aqui também uma árvore, um mapa mental, feito até em teorema de Bayes, né, sobre esta situação. Mas vamos aqui na figura 3. Vamos pegar essa última parte aqui só para ficar bem claro. Então, o indivíduo, o concorrente, escolheu uma e sobrou 2. O apresentador abre uma que não tem prêmio. Sobrou uma escolhida pelo concorrente e uma outra fechada que o apresentador não abriu. Ou seja, essa que ele escolheu tem chance 1 em 3 e a outra que ficou, que o apresentador não abriu, tem 2 em 3. Então é vantagem que ele troque para que tenha mais chance de ganhar. E aqui o diagrama de Bayes apresenta exatamente esta situação. 1/3 de chance se ele manter, se ele não trocar, e 2/3 de chance se ele trocar. Bom, agora vamos expandir esse tema de 3 portas para N portas, N maior que 3. Ou seja, aqui na figura 5 nós temos N portas, não são mais 3, são N portas. Então, quando o apresentador, nos concentrando aqui nessa figura e nesse diagrama de Bayes, basicamente nessa figura, eu tenho N portas. O apresentador pergunta ao concorrente qual delas ele vai escolher. Qual delas ele vai escolher. Lembrando que só tem prêmio em uma delas. Se tem N portas, um número muito grande de portas, se o concorrente vai escolher uma delas, a chance dele acertar é muito pequena, tende a 0. Então, ele escolhe, digamos que ele escolheu a porta número 1, mas a chance de estar na número 1 é muito pequena, porque são N portas. Quanto mais porta, menos chance o concorrente terá de acertar de primeira. Então sobrou N menos uma porta. O apresentador vai abrir N menos 2 portas, vai deixar apenas uma dessas N menos uma porta, ele vai deixar apenas uma delas fechada. Justamente, ele vai ter que abrir N menos 2 portas sem prêmio e botar a dúvida na cabeça do concorrente. Será que o prêmio está com aquela que eu escolhi? Ou será que está naquela que o apresentador deixou? Ora, o apresentador, a chance de ter deixado nessa última porta o prêmio é muito grande, pois ele tinha N menos uma porta com chance de ter o prêmio, e ele tinha que abrir
só portas que não tinha prêmio. Então essa que ele deixou tem uma chance imensa, perto de 1, de ter o prêmio. Mais uma vez, quando chega a vez do apresentador perguntar ao concorrente se ele deve trocar, obviamente o concorrente deverá trocar, pois a porta que ele escolheu inicialmente tem chance perto de 0, e a porta que o apresentador deixou tem chance perto de 100% de estar ali o prêmio. Agora, vamos aplicar este tema a questões de concurso, questões de múltipla escolha. Então, vamos pensar que eu tenho uma prova de concurso com 4, 5, ou até mesmo com N opções. Mas, geralmente, uma prova de concurso tem 4 ou 5 questões, A, B, C, D ou E. Então, um aluno tenta acertar a questão a ser marcada, e só uma é certa, é claro, só uma dessas questões é certa. Então ele tenta acertar a questão com 4 ou 5 opções ou mais, mas vamos colocar 4 ou 5 opções. Então, o aluno será levado a tomar a decisão. Se ele sabe, conclua imediatamente e marque com convicção. Se ele sabe qual é a opção, leu a questão e sabe qual é, ele marca imediatamente, não tenha dúvida, está acabado para ele, passa para a próxima. Se não sabe e não eliminou nenhuma opção, se ele não sabe, olhou para a questão, não sabe, mas não conseguiu eliminar nenhuma questão, então ele deverá marcar aleatoriamente uma das opções, o popular chute, né? Olhou, não sabe, marca aleatoriamente qualquer uma das opções, popular chute. Mas em seguida, se ele tempos depois, não necessariamente em seguida, mas se tempos depois, durante o decorrer da prova, se ele marcou aleatoriamente uma opção e a seguir ele eliminou uma ou mais opção, se ele conseguiu eliminar uma ou mais opção, e se a motivação eliminatória vem de algo que possua informação de cada opção, e ciente da opção que o aluno inicialmente marcou, então ele deverá aplicar Monty Hall e mudar a opção que foi marcada aleatoriamente por alguma das opções restantes. Deixa eu explicar isso mais claro. Ele marcou, ele chutou a questão, porque ele não sabia. Tempos depois ele voltou e conseguiu eliminar algumas daquelas opções. É interessante, a motivação que fez ele eliminar tem que ser uma motivação de algo que possua informação de cada opção e que seja ciente da opção que o aluno inicialmente marcou. Se isso acontecer, ele então aplica Monty Hall, que já que ele marcou uma questão aleatoriamente, mude para alguma daquelas restantes que não foi eliminada. E se ele marcou a questão de forma aleatória e em seguida eliminou pelo menos uma das restantes, e se a motivação eliminatória vem de algo que não tem a informação de cada opção e nem é ciente da opção que ele marcou, então é indiferente ele trocar ou não aplicar Monty Hall. Fica indiferente ele aplicar ou não. Ou seja, se ele conseguiu eliminar alguma questão, mas esta motivação não era conhecedora de todas as opções e não era conhecedor do que o aluno marcou, então ele não deverá eliminar, é indiferente, seria indiferente ele mudar de questão ou não, seria indiferente ele mudar para uma nova opção, é indiferente ele aplicar o Monty Hall. Se ele marcou ao acaso uma opção e a seguir eliminou pelo menos uma opção restante, mudar ou não é indiferente. Então, se ele marcou ao acaso e a seguir não conseguiu mudar, ele marcou ao acaso e não conseguiu mudar, não conseguiu eliminar, então é indiferente também ele mudar ou não, é indiferente ou não ele aplicar Monty Hall ou não. Então, dentro dessa lógica, é possível aplicar os conectivos lógicos para todos os processos, os passos descritos anteriormente. Aqui na figura 7, a próxima figura 7 aqui,
7A e 7B. Nós temos descrito, para o caso de questões de 4 ou 5 opções, numa prova de múltipla escolha, o esquema em árvore para aplicação do problema de Monty Hall, desde, é claro, que a motivação eliminatória seja de fonte conhecedora, ou seja, se a motivação eliminatória for uma fonte conhecedora, então devemos aplicar Monty Hall. Temos aqui, então, para 4 questões. Nós temos, inicialmente, 4 opções. 4 opções, se ele conhece, se ele sabe a questão, marca, acertou 100%. Se ele não sabe, ele vai chutar. Chuta uma com 1/4. 1/4 de possibilidade. Qualquer uma é 1/4 de possibilidade. Se ele marcou essa 1/4 e por alguma motivação eliminatória consciente do conhecimento das questões e do que ele marcou, foi eliminado uma ou mais, então ele deverá mudar. Ele deverá mudar porque as chances que sobraram são maior do que a que ele tinha em mãos na primeira escolha. Veja, na primeira escolha ele tinha 25% e se ele mudar tem 37,5% se houve uma eliminação. Se houve 2 eliminações, 25%, na primeira mudando ele tem 75%. Assim também, né, com 5 questões. Se ele sabe, ele marca, acabou 100%. Se ele não sabe, chuta alguma delas, escolhe aleatoriamente uma delas, a chance será de 1/5. Se ele vai receber uma motivação eliminatória para eliminar uma opção, se ele manter, vai ser com 20%. Se ele mudar, vai para 26,6%. Se ele conseguir eliminar 2 questões, mantendo 20%, eliminando, vai para 40%. Mudando, vai para 40%. Se ele manter, se ele receber 3 motivações eliminatórias que consiga eliminar 3, se ele manter, 20%. Se ele mudar, vai para 80%. Lembrando que isso só vale se ele receber uma motivação eliminatória vinda de uma fonte conhecedora de todas as questões e do que ele havia marcado aleatoriamente. Então, a conclusão desse trabalho é que dá para trabalhar de uma forma bem exploratória a parte de probabilidade, os limites dos números tendendo até infinito, ou seja, de n, começando de 3 portas e indo até infinitas portas, trabalhar a lógica matemática, a questão da decisão, da tomada de decisão. Eu apliquei parte desse trabalho em sala de aula e estou desenvolvendo, eu mais os outros autores, estamos desenvolvendo em sala de aula esse tema. Aqui está as referências bibliográficas e aqui está o meu canal do YouTube, onde eu tenho lá vídeos referentes a Monty Hall e até mesmo aplicado em sala de aula. E essa é a minha apresentação. Ok? Eu nem precisei te avisar do tempo, porque você já conseguiu concluir antes do tempo, né? Está descompartilhado? Está? Ainda Não, né? está compartilhada. Isso. Não, mas deixa ainda, se você quiser mostrar alguma coisa na pergunta, sim. né? Porque tem alguma coisa que eu posso mostrar, né? Isso, tá certo. Uhum. Bom, então, Sidney, parabéns, né? Eu acho bem interessante, até que você colocou a questão do paradoxo, né? Que, Isso. logicamente, o problema de Monty Hall não é um paradoxo. Ele se torna paradoxal por causa que ele é um pouco intuitivo, mas no sentido estrito da lógica, não. Mas o interessante que eu achei essa aplicação da potencialização das chances, né, das pessoas. O problema é que você passa isso para os alunos, eles vão querer ficar. Então, eu vou usar isso aqui só para chutar na prova, né? Mas, tirando essa brincadeira, mas é interessante essa abordagem, né? Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer todos os meus colegas autores, o Rodrigo, a Roseli, que colaboram fortemente sempre para desenvolver os
trabalhos, principalmente esse trabalho. Aí, Gilma, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido também. Mas é que o seu trabalho, ele traz uma coisa bacana da matemática, que é o significado dela como uma ferramenta de tomada de decisões, né? Sim, sim. A resolução de problemas na vida. E assim, mas aí na sua prática, como que a gente explica para o aluno que é uma chance, né? Porque se eu, é claro, né? Se o aluno errar ao trocar, eliminando uma questão que ele sabe que está errada, que é a ferramenta que você disponibilizou, como é que a gente vai pensar na frustração do aluno em relação à matemática, ou como professor, ele vai cobrar isso, sabe? E como que Sim. a gente elabora esse conceito de chance com o aluno, né? Já aconteceu isso, inclusive tem até no meu vídeo no YouTube falando sobre isso, na prática mesmo, desenvolvendo isso. O garoto colocou, poxa, perdi. Mas se você repetir o processo N vezes, quanto mais vezes você repetir o processo, ou seja, foi explorando os grandes números, a ocorrência de vai convergir para um número favorável, para um percentual favorável e dentro do que a matemática está prevendo. Ou seja, para pode ter a ilusão que falhou, mas para N, para um número muito grande, para a exploração dos grandes números, você vai ver, isso eu realmente já coloquei em sala de aula para os alunos, se você fizer 100 vezes, você vai chegar, se não chegar, vai chegar próximo aos 66,6% e a favor e 33,3% contra. E se jogar 200, vai mais e mais e mais. E quanto mais esse N aumentar, mais claro vai ficar que a probabilidade realmente dá certo e funciona. Que é uma probabilidade, uma chance melhor do que o puro chute, né? Que é um quarto Exatamente, exatamente. algumas Exatamente. questões, né? Exatamente. Bacana. E É nós uma estamos. forma de desculpa, que é uma forma de potencializar a chance de ganho. Não significa que você vai ganhar, né? Você só está aumentando sua Exatamente. chance. Isso. E nós estamos desenvolvendo questões, um material, até tentando escrever um artigo sobre essa questão do questões mesmo de múltipla escolha dentro dessa temática, né? Que possa vir a explorar o tema de Monty-Hall e de decisão. Né? Eu queria comentar só umas coisas, minha pergunta. Primeiro, acho Pois não? que é legal associar, né, o programa de Monty Hall com essas questões. Eu acho que é muito difícil explicar isso, né? Eu tenho um amigo de computação, já, né, graduado, que não aceita de jeito nenhum. Já expliquei para ele de várias maneiras, já mostrei várias, fontes, né, mostrando essa questão de que trocar vale a pena, e ele não acredita. Ele fala, não, não faz sentido. É igual a chance de trocar ou não. Então, assim, imagina para os alunos, né? Explicar isso é mais difícil ainda. Mas, de qualquer modo, se a gente explica isso para um aluno e ele entende, então já está muito bom, né? O aluno entender que realmente vale a pena trocar e ele fazer isso na prova, ele está de parabéns Sim, mesmo. sim. Exatamente. Eu fiz, inclusive no meu vídeo, que até eu fiz, ela tá no YouTube, e eu pratico sempre em sala de aula, eu coloco cartas de baralho, eu começo com 3 cartas de baralho, e coloco debaixo dela um papelzinho, que seria o prêmio. E as outras 3 vazias. E peço os alunos para virarem as costas. Ou seja, eu faço com um grupo restrito de aluno, não com muito, tipo assim, 5 no máximo. Aí, sobre a mesa, eles viram, e quando eles viram de frente, aí eu começo a agir como anti-rock. Pergunto, qual a questão? E depois eu mudo para 4 cartas, para 5 cartas, para 6 cartas, ou seja, tentando simular N cartas e provando a ele a verdade sobre o tema de Monty Hall. Ou seja, eu faço com cartas de baralho. Em vez de usar portas, eu coloco um papelzinho de baixo de 3 cartas e depois eu vou aumentando para 4, para exatamente o que está aí com cartas. Né? E tem funcionado muito bem. Tem funcionado. Agora falta aplicar a parte das questões de múltipla escolha. Essa que é o
prosseguimento do tema, né? Sim, parabéns. Muito obrigado. Mais alguém tem algum comentário? Pode abrir o microfone e já se manifestar. Pergunta. Eu queria fazer um comentário. Eu estou com o Sidney nessa empreitada aí. A gente já trabalha com ensino médio há algum tempo, ó, mais de 20 anos, e a probabilidade ela é muito temida. Ela, análise combinatória, são matérias que geralmente os professores, inclusive, não se sentem muito confiáveis ou muito confiantes, igual quando você vai dar uma matéria de álgebra, o cara fica mais tranquilo, mas é uma matéria que é um pouco temida pelos professores também. E a gente vem tentando, de alguma maneira, jogar ela lá para o sexto ano, para o aluno de sexto ano, que é uma matéria que você não precisa da análise combinatória para dar a noção de probabilidade para o aluno. E aí você mostra para ele, por exemplo, será que jogar para o ímpar é justo? E tudo eles resolvem no par ímpar. E começar a fazer umas questões intrigantes de probabilidade. E mais para frente a gente discute um pouco do Monte Hall, mas o Monte Hall, quando faz uma, uma generalização, igual o Sidney falou, eu acho que eles acabam entendendo um pouco mais sobre que mudar realmente vale a pena. Com certeza, com certeza. Quanto mais se expandir ele, porque parece que três portas esconde um pouco do efeito matemático da probabilidade que está envolvida. Agora, quando você joga para N portas, parece que se revela o efeito matemático, né? Parece que se revela o efeito da probabilidade, né? Quando você expande para N portas. É isso aí que o Rodrigo falou. E eu quero também dizer que sem o Rodrigo eu não poderia estar com esse trabalho pronto aí, que é um parceirão enorme mesmo aí, que está contribuindo muito mesmo, também com a ajuda da Roseli. Mas sem o Rodrigo tá difícil de eu fazer tanto trabalho. Eu tenho apresentado tanto trabalho ultimamente e tudo com a ajuda do Rodrigo. Eu agradeço mesmo, está sendo um parceirão nos meus trabalhos, no nosso trabalho aí. Valeu, estamos aí para o que der e é. Beleza.